estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Como estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. E tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. É bom estarmos aqui, cantemos. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. E é bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar, Deus venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Meu Deus, Deus venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. É bom estarmos aqui, vamos por isso. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Temos tempo para isso, tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar, Deus venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Meu Deus, Deus venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Deus venha, Deus venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Meu Deus, Deus venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Aleluia, louvado seja Deus. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Por isso nós podemos agradecer ao nosso Deus, por tudo que Ele já fez e por tudo que Ele ainda há de fazer. Louvado seja o nome dEle. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu
agradecer com todo meu ser. Te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Te agradecemos, Deus, Obrigado, Deus. por tudo que há em nós. Aleluia. Louvado seja o seu nome. Fala conosco através da tua palavra, do teu servo mais uma vez, Em nome para a glória do teu nome, para o crescimento do teu povo, Aleluia. para a alegria do nosso coração, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus. Diácono Gilmar. Pai do Senhor, meus irmãos, uma alegria mais uma vez estar com os queridos, para juntos cultuarmos ao Senhor. Vamos, irmãos, abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 14. Nós iremos ler a partir do verso de número 7. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 14, iremos ler a partir do verso de número 7. Parábola dos primeiros assentos e dos convidados. Amém, meus irmãos? Sim, nos diz a palavra do Senhor. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidados às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não te aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: dá um lugar a este, e então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, assenta-te mais acima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado,
e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E dizia também aos que tinham convidado: quando deres um jantar, uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e se seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm como te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Amém, meus irmãos? Veja que Jesus, ele está dando vários e vários ensinos aos discípulos e toda aquela multidão que estava ali diante dele aprendendo. Alguns estavam ali, como sempre, esperando e torcendo para ver que Jesus cometesse alguma falha para poder pegar ele e aprender e prender. Outros ali só para murmurar, outros com interesse. Enfim, fato é que tinha uma multidão, uma grande multidão ali ouvindo, e ele também estava os seus discípulos. E ele percebe como que naquele alvoroço daquela multidão, talvez o povo brigando ali um com o outro para ficar no primeiro lugar, para ficar mais próximo, para ficar num lugar de destaque, um lugar que a visão seria melhor. E ele vai vendo isso, ele ensina essa parábola, dizendo que é melhor escolher os últimos lugares, e ensinando para a gente não escolher os primeiros lugares. Mas ao olhar humano parece meio desconexo, porque geralmente o natural é você querer os primeiros lugares. Logo que você vai ter uma visão melhor, você vai escutar melhor, você vai estar mais próximo do que está sendo falado, e por aí vai. Mas só que esse Deus a qual nós servimos é maravilhoso, e Ele, desde o seu ministério terreno, Ele veio quebrando todos os paradigmas e quebrando a lógica humana, vindo na contramão literalmente daquilo que eu e você pensamos ser o certo. Assim como o pastor leu no início, há caminhos que parecem ser bênção. Quantos de nós, às vezes, em uma situação ou outra, olhamos e falamos: nossa, e muitas das vezes até atribuímos a Deus essa porta que Deus abriu, mas quem falou que foi Deus que abriu? Talvez é só o inimigo das nossas almas dando ali um milho, como se jogando um milho para o passarinho, o pintinho ali, ele vem todo, mas aí tem um laço, tem uma armadilha. Então nós temos que buscar de Deus, que por nós mesmos nós não conseguimos. Nós temos que buscar de Deus sempre esse discernimento, essa sabedoria dos céus, essa sensibilidade para entender aquilo que é do Senhor de fato e aquilo que não é. E Ele vem quebrando todo aquilo que era o costume, tudo aquilo que era a religiosidade do povo. E Ele vai falar para escolher os últimos lugares. E eu acho maravilhoso que sempre Ele dá o ensinamento e explica por quê. Olha que interessante, Ele vai falar que aqueles que chegam querendo sempre o melhor lugar, querendo sempre a melhor parte, querendo sempre estar em destaque, pode ser que chegue o mais importante que você, e você vai ter que sair dali e ceder o lugar, e ceder a posição, porque alguém era mais importante que você. E você vai ter que sair dali desonrado, envergonhado. Mas se você, em toda a sua humildade, que não é nossa na verdade, mas é o Senhor que coloca em nossos corações, escolhemos um assento ali quietinho, mais para o final, e por certo já aconteceu isso em alguma situação com cada um de nós, o dono da festa vai chegar e vai ver você lá atrás: rapaz, pastor Salvo, você está aí, vem para cá, rapaz, senta aqui pertinho que deixou um lugar aqui reservado para você. E isso é muito melhor, mas porque nós seremos honrados. Isso não é só sobre o lugar, isso aqui não está retratando uma festa onde você chega, e não é nada disso. Isso é sobre o reino de Deus, que é diferente, é na contramão de tudo aquilo que eu e você pensamos. É na contramão, meus irmãos. Quando nós pensamos que estamos fazendo algo e vamos estar abafando, se nós olharmos para a palavra, Jesus ensina totalmente ao contrário. E é isso que hoje em dia, muitas das vezes, espalhado por essa terra,
o que menos a gente vê é pessoas se achegando dentro da vontade de Deus. Antes, pelo contrário, fazendo sim a sua vontade, o seu desejo, aquilo que ele acha certo, aquele caminho que ele acha que é perfeito e vai ser uma bênção, e quando na verdade será uma derrota, será uma vergonha. Meus irmãos, ele continua ensinando várias coisas nessa pequena parábola, e tem um detalhe aqui que eu queria compartilhar com os irmãos. Nós caminhamos para o final já, que é esse versículo é o versículo que fala aqui sobre aquele, portanto o 11, portanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Por que eu queria focar um pouco mais nesse versículo? Por causa que, por certo, cada um de nós aprendeu e ouviu errado isso pelo menos uma vez na vida, ou aprendeu isso errado a vida inteira. Porque olha como que o inimigo sorrateiramente, ele sempre, desde o início, vai tentar distorcer a palavra de Deus. No Éden, Deus deu uma ordem para o homem que não podia aproveitar de todas aquelas maravilhas que estavam ali. Apenas uma árvore, que era do conhecimento do bem e do mal, o homem não poderia tocar. E ficou bem claro isso. Mas aí o diabo vem através da serpente e vai distorcer a palavra. Não, mas isso aqui ele falou, mas não é isso aqui não. É porque se vocês comerem isso daqui, você vai ser igual a ele. O homem, desde sempre na sua, talvez ali naquele primeiro momento até uma inocência, né? Achando, se eu vou ser igual a ele, então esse caminho parece perfeito. E vai e acaba caindo, e no final vê o desastre que foi. Nós estamos colhendo esse desastre até hoje, e vamos colher até o dia que Jesus voltar. Então sempre ele vem distorcendo, e a gente sempre ouviu o quê? Aquele que se humilhar será exaltado. Não é isso que a palavra ensina, não é isso que Jesus ensinou. Porque aquele que se humilhar será exaltado, parece que a pessoa fazer um carinho de coitado e chegar e se humilhar diante do Marivaldo, diante do pastor, diante do Robinho. Rapaz, eu preciso, todo bonitinho, falando manso, parece que é esse que está se humilhando. E seria muito fácil se fosse assim. Mas aquele que a si mesmo se humilhar, e não é diante de homem nenhum, é diante de Deus. Quando eu reconheço que eu não sou nada, quando eu reconheço que se não for misericórdia me alcançando todo dia, se não for a graça me alcançando todo dia, se não for o poder de Deus transformando a minha vida todo dia, eu não sou ninguém. E eu reconheço isso, eu estou se humilhando a si mesmo diante do Pai, diante do Senhor. E Ele não é o meu patrão, não é o meu amigo. As bênçãos terrenas a gente recebe, está tudo certo, mas não é sobre isso, é sobre o reino. Não é essas pessoas que vai exaltar, mas é Ele mesmo. Quando chegar aquele grandioso dia, nós temos nosso nome chamado e vemos tudo aquilo dali que nós iremos receber de recompensa do próprio Pai, do próprio Criador, seremos exaltados, meus irmãos. Isso que é maravilhoso. E aquele que se exaltar será humilhado. Não é assim que a palavra diz também. Porque dá a entender que se a gente ouvir assim como o mundo fala, e as redes sociais, tudo quanto é lugar você vê isso escrito, é aquele que se achar alguma coisa, eu sou grandão, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou bom, vai acontecer alguma coisa na vida dele e ele vai ser humilhado. Pode até acontecer, porque de fato o mundo terreno está aí, mas não é sobre isso também que a palavra está dizendo. Aquele que a si mesmo se exaltar diante de Deus, achando que ele é, eu prego muito, eu canto muito, eu sou o melhor pastor, eu que dirijo bem, eu que estou à frente, as coisas só funcionam porque eu estou aqui. Se eu não estiver aqui, não anda. Esse está se exaltando, está ele mesmo se exaltando diante de Deus. E é na contramão, mas volta a falar na contramão daquilo que eu e você achamos. Se não for a misericórdia de Deus, aí esse também será humilhado. Não é pelos homens terrenos, pode até acontecer, como já disse, mas naquele grande dia vai ouvir uma palavra muito dura: para trás de mim eu não te conheço, vós que praticais a iniquidade. Já pensou chegar naquele dia? Talvez você andou num caminho de busca, de dedicação, mas sempre lá no fundo do seu coração se exaltando a si mesmo.
E talvez no decorrer da caminhada o homem, o seu amigo, o seu vizinho, seja lá quem for, não te humilhou e você está achando que você está no caminho, beleza, parece perfeito. Mas quando chegar naquele dia você ouvir isso do Pai, do Criador, e não poder adentrar na festa, nas bodas, de que adiantou uma vida inteira caminhando? Era melhor você ter sido do mundo e praticado tudo quanto é miséria que é aí fora. Era melhor, dura palavra parece, mas era melhor. E meus irmãos, ele continua falando acerca de várias coisas, acerca dos jantares, para você convidar quem não pode, sempre na contramão daquilo que o homem imagina. Porque o homem imagina o quê? Eu vou fazer isso aqui para o Marivaldo, eu vou fazer bem direitinho, eu vou caprichar, que o Marivaldo é um cara que amanhã ou depois ele pode me recompensar. Eu sei que amanhã ou depois ele tem um coração bondoso, ele vai olhar, rapaz, Gilmar fez aquilo para mim, vou fazer isso aqui por ele. O homem é assim, meus irmãos. E eu estou no meio desse saco de farinha aí, é desse jeitinho que o homem faz, porque nosso coração é enganoso. Agora, se a gente olhar com o olhar do Pai, eu vou usar o mesmo exemplo do Marivaldo, vou fazer uma coisa por ele, que ele nunca vai nem saber quem fez essa bênção aqui, para que me abençoou, quem que fez isso aqui por mim, maravilhoso isso daqui. Será que foi? Ele não sabe. Será que foi o pastor Salmo? Será que foi o irmão Robson? Será que foi? Quem foi? Ele não sabe, porque não precisa dele saber. Quem precisa saber é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que Ele que vai me exaltar naquele grande dia. E o Marivaldo foi abençoado e vida que segue. Então, meus irmãos, tudo que o Senhor está nos ensinando através dessa parábola nessa manhã é fazer sem esperar nada em troca. Se eu fizer algo por você e amanhã ou depois você descobrir que eu que fiz, e você quiser me abençoar de alguma forma, glória a Deus, também não é errado, mas que eu faça com gratidão em poder fazer. Eu vou contar um testemunho aqui rápido que para me encerrar rapidamente. Eu trabalho ali na sorveteria, uma multilinha, os irmãos já sabem, e a descarga lá do banheiro da loja é aquelas acopladas. E ela estragou e o botão não funcionava mais, tá? Ficou ali. Só que aconteceu na folga minha. Eu pensei, poxa vida, acho que o menino deve ter passado para o patrão e vai resolver. Eu fiquei esperando o que tinha. E com isso ficou quase 2 semanas. Até que chegou um dia que na última escala eu cheguei para trabalhar, não tinha água. Fui lavar um pano lá para passar um negócio, não tinha água, aquele negócio todo. Aí eu liguei para o patrão, ele falou que a descarga estava vazando sem parar. E eu fui no YouTube, beleza, aí amanhã a gente vai ver isso, no caso na segunda-feira. Se precisar, você abre ele rapidinho, lava o pano ali e fecha de novo. Beleza, fui lá e vi um vídeo e achei. Hoje o nosso amigo YouTube, se você souber usar, te ensina tudo. E tinha ali um vídeo falando sobre o reparo e tal. Tinha uma correntinha que estava podre, que é de plástico. Eu fui lá e tinha uma correntinha de metal sobrando ali que não usava para nada. Eu peguei, consegui cortar, corto mais um pedaço, até que consegui botar no jeito. Funcionou, voltou a funcionar a descarga e parou de vazar e tudo certo. Eu brinquei, mandei um vídeo para ele: ô meu patrão, pode dispensar aí a pessoa que você ia chamar para consertar, que já está tudo certo. Está funcionando aqui, era esse aqui o sistema. Ele me agradeceu, ficou muito, mas eu fiz porque imagino trabalhar o dia inteiro sem água. Precisa lavar a mão, precisa lavar um pano, uma sorveteria que toda hora tem que estar limpando um troço, tem que estar lavando o molhador ali, aquele negócio todo. Eu fiz com esse sentido, não foi esperando nada em troca. Mas aí no final do dia ele me deu uma recompensa e agradeceu mais uma vez. E eu também fiquei feliz, como eu disse, não é pecado isso. Mas quando você faz coração, quando você faz só pelo prazer de resolver, de poder ser útil, o Senhor primeiro te exalta, porque Ele foi o primeiro que viu a intenção do seu coração. Mas aí os homens aqui na terra também reconhecem: não, vou abençoar o Marivaldo aqui, porque o Marivaldo é um cara que está sempre aqui comigo. Não, eu vou lá no Robinho dar uma preferência lá, porque o camarada, quando eu precisei, ele estendeu a mão, ele me ajudou. E é assim que é a nossa caminhada, irmão. Sempre Deus na frente, Jesus no nosso coração, e nós tentando a cada dia seguir o mais próximo daquilo que Ele desejaria para o nosso coração, que é sempre melhor. Ainda que no primeiro momento você vai olhar e não vai entender como. Com certeza todos nós já passamos por isso, um caminho que você vai olhar: mas Senhor, será que é isso mesmo? Eu não vejo. Mas é porque a gente só vê daqui ali, ó. Eu estou vendo lá o Schmidt lá, mas por trás ali, por dentro lá tem a parede, já não enxergo mais nada aqui do lado, eu estou vendo essa parede.
Mas tem toda a estrutura aí para lá. E o Senhor vê muito mais além do que os nossos olhos podem ver. Nós só precisamos estar na dependência do Pai, meus irmãos. Que esse ensinamento que Jesus ensinou ali para a multidão e fala aos nossos corações a cada dia, possa entrar no nosso coração e possamos a cada dia buscar essa humildade, essa sabedoria que o Senhor tem nos deixado. Amém? Pastor Marivaldo, agradeço a minha oportunidade. Coloque diante dos seus pés, por gentileza. Glória a Deus. Tudo certo, o Senhor já falou conosco, já nos instruiu mais uma manhã. Vamos orar ao Senhor agradecendo por este momento. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te adorar, ó Deus. Nós queremos te exaltar, porque toda honra, toda glória, todo louvor pertence a ti, não a nós. Te bendizemos, Senhor Deus, pelas nossas famílias, pelos nossos negócios, pela nossa saúde física, espiritual, sentimental, emocional. Te louvamos porque nós não andamos, Senhor, por aquilo que vemos, mas andamos por fé, a fé que um dia o Senhor gerou em nossos corações. Somos gratos, estamos felizes, ó Deus, porque a felicidade vem do Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, porque a cada instante das nossas vidas temos visto o cuidado do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso negócio. Nós oramos em nome de Jesus. Continua conosco, ó Deus, nos abençoando, sustentando, nos guiando, que nós possamos ser direcionados não pelo nosso coração, mas pela Tua palavra, Senhor. E assim possamos a cada dia experimentar do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia. Assim oramos agradecidos em Teu nome, nós dizemos que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus repouso sobre nós, não só hoje, mas até a volta do Senhor Jesus, e todos digam amém. Está encerrada toda a paz do Senhor.